Olá, estamos aqui no MAP, Movimento de Amor ao Próximo, em Jacarepaguá, para fazer a reflexão sobre o processo reencarnatório de cada um de nós. E para abrir e ambientar o nosso estudo, vamos fazer a leitura da mensagem de Emmanuel chamada Antes do Berço. Antes do berço, na espiritualidade, examinando as próprias necessidades de aperfeiçoamento, terá você pedido a deficiência corpórea que induz a elevação dos sentimentos, a enfermidade de longa duração capaz de educar-lhe os impulsos, esta ou aquela lesão física que favoreça os exercícios de disciplina, determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento à agressividade exagerada, o complexo psicológico que lhe renove as ideias, o lar amargo onde possa aprender quanto vale a afeição, a impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais. Enfim, aceite as dificuldades e desafios da existência corpórea, dessa reencarnação a qual todos nós programamos, exceto aquelas que são compulsórias, porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios, desejos e necessidades de sublimação. Então esta é uma mensagem de André Luiz, que está no livro Respostas da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Assim a gente inicia a nossa reflexão. Mas primeiro, eu queria falar um pouquinho do meu processo reencarnatório. É comum as pessoas dizerem das dificuldades que elas têm em determinado ano. O ano de 2020, por conta da pandemia, foi de fato, tem sido um ano difícil para muitas pessoas. Mas a dor e a dificuldade que cada pessoa enfrenta e se coloca diante dela é diferente. É comum a gente ouvir às vezes uma pessoa que diz que a dor do companheiro, do colega, não é tão importante quanto outras dores. Por exemplo, alguém que diz que está com um pé machucado, que está com uma unha do pé quebrada, e o outro diz, eu passo fome, eu tenho dificuldades familiares, como se pudesse dimensionar uma dor em detrimento da outra. Então é preciso lembrar que dor, ela é sempre dor, dificuldade é sempre dificuldade. E todos nós, no nosso processo reencarnatório, temos uma preparação anterior para as nossas lutas, para os nossos exercícios, e esses exercícios são envolvidos muitas vezes da dor, porque é a dificuldade que nós encontramos para viver a experiência. Então, em 2019, para mim, foi um momento muito difícil. Eu vivi um processo em que estive para me separar e me batia o tempo todo o conhecimento que eu tinha da doutrina. E não que ela me prendesse, como dizem muitas pessoas, me amarrasse, mas que conhecer sobre programação reencarnatória, sobre o amparo dos espíritos na nossa vida, sobre como a gente aprende ao lado daqueles que estão ao nosso lado, como há uma organização de todos os exercícios que nós vamos viver e como nós os escolhemos, isso me incomodava profundamente. Então, ainda que eu me envolvesse dos instrumentos da doutrina do Evangelho do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos,
buscando a oração, me envolvendo da leitura de páginas santificantes. Eu vivi um longo processo em desequilíbrio mental. E é o que fala muitas das pessoas hoje. Ainda que a gente tenha o conhecimento, há um incômodo interno da gente para viver tudo aquilo que a gente já sabe. Uma coisa é aquilo que visita o nosso pensamento e nos permite compreender. Outra coisa é aquilo que é necessário viver, que toca as nossas emoções e faz com que aquilo que a gente conhece brote, né? Se torne vivo nas nossas ações. Então, diante daquele quadro em que eu não conseguia vencer a minha dor, falei assim, é preciso buscar outras ferramentas. A doutrina me consolava, mas preciso de outros instrumentos para me ajudar a vencer essa dor. Então, procurei terapia de casal, o profissional da psicologia, procurei o terapeuta para os florais de Bach, mas tinha consciência de que todas aquelas informações e suportes que me chegavam com o convite à minha transformação. Era necessário que a mudança viesse de mim. A gente tem, então, lá no capítulo, no Livro dos Espíritos, na questão 258, a questão que diz assim, o Espírito, ele mesmo, escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. É interessante que, ao observar, né, o que é essa escolha do gênero de prova? Então, nós sabemos que no mundo espiritual, e há 2 casos no livro Missionários da Luz, que é a reencarnação de Sigismundo, mas há também o processo reencarnatório de Manassés. Como é que vai se desenrolar toda a organização, o planejamento reencarnatório? E daí, nessa escolha do gênero, nós sabemos que há, então, uma preparação com os engenheiros do mundo espiritual para qual corpo nós vamos escolher, se vou nascer na condição feminina ou na condição masculina, quais serão as almas que me receberão como pais, e nisso é preciso entender que essas relações, elas são construídas por aprendizagens, por vivências, por experiências reencarnatórias anteriores a essa. Então, nós construímos aquela relação, aquela rede de espíritos que estarão conosco num próximo processo reencarnatório. Então, e lá nós combinamos, então falamos, você vai ser meu pai, você vai ser minha mãe, você vai me receber. Nós combinamos o que nos ajudaremos ali quando voltamos à escola da Terra. Nós organizamos também como vai ser o nosso corpo físico, deixamos ali as marcas de possíveis doenças que vão eclodir em nós segundo a experiência reencarnatória que nós travamos. Nós escolhemos também no mundo espiritual a localização geográfica. Então, onde é que nós vamos nascer? Nós vamos nascer no Brasil? Em que região do Brasil muitas vezes nós vamos nascer? Nós vamos nascer na região da Palestina? Nós vamos nascer na Europa, em países desenvolvidos? Porque tem ali uma proposta divina para o nosso crescimento, né? Tem mais do que uma proposta, tem um propósito divino para o nosso crescimento espiritual. Nós também escolhemos, eu coloquei aqui, nós também escolhemos se nós vamos ter os filhos ou não.
né? Se nós vamos ter um companheiro, uma companheira, nós escolhemos a posição socioeconômica. E muitas vezes, quando eu digo isso, algumas pessoas dizem que não, a gente escolhe às vezes até o patamar salarial que a gente vai ter. E por que isso? Porque nós temos uma programação reencarnatória que não está envolvido do crescimento material somente, mas principalmente e efetivamente da condição espiritual. Quais são os exercícios que a vida vai me oferecer para a transformação minha enquanto espírito? Que crescimentos, que mudança do ser, que a gente diz assim, o homem velho que habita em nós. Porque hoje, a Cláudia que aqui se apresenta, ela é um conjunto de muitas outras experiências reencarnatórias que me construíram. E que hoje eu sou convidada, nesta presente reencarnação, a viver questões que vão transformar esta Cláudia velha, envolvidas, agarrada ainda a orgulho, a vaidade, a dificuldade no lidar com o outro, a impaciência, a intolerância. Então, eu brinco muito que quando a gente tem algumas dificuldades, é comum a gente colocar essa dificuldade que é minha, esse problema que é meu, no colo de outra pessoa, né? Então, quando vivi as minhas dores de forma mais acentuada, eu dizia, poxa, os pais que eu escolhi me trouxeram dificuldades. O companheiro que eu escolhi talvez não fosse a melhor escolha. O que eu escolhi fazer da vida, na profissão, talvez eu tenha feito a escolha equivocada. Ter a quantidade de filhos, eu tenho 5 filhos, não é que a gente não os ame, mas a dor que nos envolve é tão grande que você fala assim, fiz tudo errado. E aí é que bate o conhecimento da doutrina que nos diz, não, está tudo adequadamente correto dentro das leis divinas. Aí a gente diz, mas e a história do livre-arbítrio? Como uma criança, a gente vai aprendendo que como uma criança que aprende a andar e que você deixa ela na sala, né? Ali a gente já dá a essa criança restrições que a impedem de ir muito além. Porque sendo ela uma criança, se ela vai fora daquela sala, ela encontra perigos que possam provocar o machucar, dores maiores. Então, assim como uma criança que tem uma liberdade dentro de uma sala, que é bem cuidada, que alguém toma conta, também nós temos o livre-arbítrio, que ele é limitado à nossa condição, da nossa maturidade espiritual. Daí, quando a gente encontra hoje, né, a Terra passando por esse momento da pandemia e que muitos assustam achando que cabe a nós resolver o problema, a gente entende que uma parte desse problema cabe a nós sim. Que mais do que uma transformação do outro, é uma transformação interna de cada um de nós, da nossa tranquilidade. Então, fazendo essa relação com o que eu vivia, das minhas dores, das minhas dificuldades o ano passado, né? E de voltar esse equilíbrio, eu sabia, eu tinha consciência que o desajuste externo estava pautado no meu desequilíbrio interno. Assim se faz a escola da Terra. O desajuste externo está pautado ainda no desajuste interno de cada um de nós. É lógico que o meu colega, ainda o meu
parceiro de jornada, o meu irmão, ainda se encontra em processo, às vezes, de desconhecimento daquilo que eu já conheço. Eu já busco um Cristo que se torne vivo dentro de mim, apesar de eu não conseguir ainda, mas eu já busco. E às vezes, o meu colega de jornada na Terra, ele ainda não conhece esse Cristo. Mas isso não quer dizer que estamos todos nós num processo de transformação. Os exercícios dele ao meu lado, numa mesma classe da Escola Terra, são apropriados para ele, tais quais os meus exercícios são apropriados para mim. Então a gente diz, aí pergunta, será que para todos nós espíritos houve essa programação reencarnatória? Todos nós sabíamos de tudo que ia acontecer no nosso processo reencarnatório? E nós aprendemos com os espíritos que a grande monta dele, o caminho a ser seguido, nós sabíamos. As pequenas coisas que nos acontecem são de nossa escolha. Por exemplo, quando a gente fala desse presente momento, as pessoas que vêm a óbito, no caso da Covid, já estava programado? A grande maioria já estava programado. Então, quem não estava programado vai morrer antes? Somente se nós causamos o que nós chamamos de suicídio. Quando? Tem algumas ações a serem tomadas, alguns cuidados a serem tomados, e eu que abuso desses cuidados. Então, se eu tinha mais 5 anos, eu vou ter mais 3, mais 2 anos, mas está ali no processo desencarnar ou não. Fora isso, a gente diz, como pode alguém que faz tudo certinho e ainda assim vem a óbito, desencarna? É porque estava no processo reencarnatório. E não é que não haja dor, que nós não sentimos a falta dos nossos irmãos, de pais, de amigos, de entes que nos são queridos ao coração. Mas é um outro momento da vida. A gente deixa esta programação reencarnatória, a gente deixa esta vida, mas a vida continua. Continua então o meu exercício, o meu processo de aprender, e continua o processo de aprender do outro também. E neste momento em que a pandemia colocou todos nós em exercícios diferentes, então nós tivemos que voltar para dentro de casa, então houve o lado que para muitos foi bom. A gente teve tempo para livros, teve tempo com a família, teve tempo para arrumar a casa da forma que muito tempo a gente não fazia. Mas para outros que estavam sozinhos, teve a dor de não poder sair para trabalhar e gostava, de não encontrar com os amigos, de não ver os familiares, de não poder abraçar, beijar, né? As pessoas que vivem sozinhas, entre aspas, que vivem, moram sozinhas, reclamaram desta dor, deste incômodo que invadiu e levando ao processo depressivo. E aí eu volto a comparar com aquele momento em que eu vivia da mesma dor no processo de separação, porque tudo parecia que estava errado ao meu entorno. As coisas não se ajustavam. E não é que as coisas estão certas. A verdade é que a gente é que está no processo de desequilíbrio. E você diz assim, mas com a doutrina espírita somente eu consigo me ajustar? Nem sempre. É comum, muitas vezes, a gente precisar de um terapeuta, precisar do contato com outras pessoas que possam conversar conosco, que possam nos ouvir, né? A gente tem necessidade de fazer, às vezes, aquela catarse, que é colocar os nossos sentimentos para fora, as nossas dores, e
poder observá-las. Mas a efetiva cura, ela não acontece com o remédio ou com alguém que nos diz alguma coisa, que nos diz o que fazer. O próprio convite dos mentores que nos chegam através das leituras benditas, por vezes, eu me lembro que eu dizia assim, eu quero a resposta. Mas essa resposta, quando nós estamos envolvidos das nossas dores, nós precisamos de um olhar e de um ouvido para ouvir aquilo que muitas vezes a gente não está pronto ou não quer ouvir. Porque nós estamos envolvidos das coisas que nos pertencem, das nossas dificuldades, da nossa imaturidade espiritual, da nossa incompreensão, de, como eu disse, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa maneira de achar que é correto, que é certo, que é preciso de um tempo para você começar a processar e aceitar que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, o erro está na gente. E não é erro de maldade. É um desconhecimento no processo de transformação de nós mesmos. Olha o que aconteceu há pouco tempo. Há pouco tempo a minha filha dizia assim, mãe, mas a gente aprende que é preciso que nós nos amemos. É preciso que a gente goste primeiro de nós mesmos. E você é a pessoa que mais engole sapo na vida. E o que acontece nesse primeiro momento em que nós precisamos ceder? Aos olhos do mundo, parece que nós somos o bobo, que nós não lutamos por aquilo que nós queremos, quando na verdade a doutrina me faz enxergar, né? Ela me fortalece desse sentimento de que o certo é isso mesmo. Porque todas as vezes que eu conseguir engolir o sapo, né? Que eu conseguir me calar, que eu conseguir me acalmar, eu conseguir resolver as situações de outra maneira. Então, aquilo que num primeiro momento pegava fogo, e aí eu consegui me calar, me asserenar. Não é que não havia um coração pulsando ali pela imaturidade espiritual que me carrega. Porque se fosse o Chico, talvez fosse diferente. Mas essa imaturidade espiritual me fazia calar a boca. Mas as emoções, às vezes, estavam ali borbulhando dentro de mim. Então, todas as vezes que eu conseguir agir de acordo com aquilo que o Evangelho me ensinava, eu consegui resolver as situações depois de forma melhor e evitei problemas maiores. E todas as vezes que eu fui impulsiva, colocando então a minha opinião, que dificilmente a gente coloca com tranquilidade na hora da confusão, era comum que eu criasse maiores problemas depois. E são essas dificuldades que são permitidas a todos nós diante daquela escolha que nós temos, do livre-arbítrio que nós temos, nessa sala grande igual a criança, algumas coisas nos são limitadas. Ou por Deus mesmo, Ele nos impede encontrar com pessoas em momentos difíceis para que a gente não tome atitudes que possam nos prejudicar, encontrar situações, né, somos amparadas pelos amigos espirituais para evitar dores maiores. Agora, há momentos em que nós ouvimos do nosso amigo espiritual, haja dessa forma, tome tal decisão. A gente acha que é da nossa cabeça, da onde vem, mas a escolha de tomar determinada atitude ou não, ela é nossa. Nós é que fazemos essa escolha. Então, quando a minha filha me disse que eu engolia muito sapo,
Se num primeiro momento pareceu assim, poxa, então eu não faço certo, depois eu fui acalmando em mim e falei assim, ainda bem. Porque foi justamente engolir o sapo e acerenar a minha revolta, o meu incômodo, né? Os males, o jeito às vezes duro e agressivo que eu ainda carrego, que me fez evitar maiores contratempos ao longo da vida. Porque quando se tem 20 anos, e eu vivi um momento de 20 anos que eu era a explosão de desejo de transformar o mundo. Quando eu sou de família, que a gente fala assim, eu sou de família espírita, eu conheci o espiritismo muito cedo na minha vida, aquilo tinha lógica, mas eu tinha uma vontade de viver um mundo muito grande, uma energia para viver o mundo muito grande. E eu me lembro quando eu tinha por volta de 14, 15 anos, eu escolhia ir para a mocidade sozinha, ninguém precisava de me mandar, né? Eu ia para a mocidade, mas eu me lembro de algumas vezes eu chegar na porta do centro e falar assim, hoje eu não quero. E passava ali as reflexões, que aí é o espírito, né? Comprometido com toda uma programação reencarnatória, que já sabia o que era preciso fazer. E a gente sabe daquilo que a gente não quer viver, porque exige da gente doação. Aí, voltando a essa história de que é preciso se amar primeiro, esse se amar primeiro está muitas vezes ligado nesta condição de nos apagar, porque não é apagar no sentido de deixar fazer, de deixar contribuir, é não manifestar esta tendência que nós temos para as faltas de virtudes que nós ainda carregamos. Desenvolver, fazer brotar essas virtudes divinas que nós temos em nós não é algo fácil. Tomar o Cristo como nosso exemplo e acerenar, como fizeram os grandes ícones da humanidade, que souberam se manifestar com tranquilidade, com leveza, com amor ao longo da vida, não é algo fácil. E é sim uma escolha. Da mesma maneira que a gente faz a escolha por ídolos, né? O ídolo da televisão e diz que pessoa bonita, ou que pessoa que faz coisas boas, também podemos fazer escolhas por exemplos divinos no fazer de sua vida. E escolher essas pessoas como exemplo e buscar segui-las não quer dizer que a gente consiga. E isso acontece muito para as pessoas que dizem eu sou espírita. Eu escolhi a doutrina dos espíritos para ser o meu farol. Todas as vezes que a gente erra, que a gente falha, principalmente no âmbito familiar, o que dizem para nós? Nossa, mas você não é espírita? Como é que você pode errar e falhar desse jeito? Nós estamos no processo de fazer com que esse conhecimento, que inicialmente toma as nossas mentes, nos faz pensar diferente, nós buscamos refletir diferentes, aí sim. Aí é um momento que aquilo se torna tranquilo em nós e a gente consegue, então, viver este evangelho de luz. E quando a gente consegue viver, comumente, a gente passa por uma outra etapa da vida em que nós sentimos que determinados exercícios que nos são dor, nós não vamos precisar mais de passar. É aquela prova que uma vez preparadas por nós, né? Preparadas em termos, nós sabemos que precisamos vencer determinadas dificuldades.
de relacionamento, de aprendizagem com o outro. E então, Deus nos oferece aquelas oportunidades de aprendizagem. E elas vêm nesse processo de contato com o outro. E isso é belíssimo, porque nós percebemos que todo o nosso crescimento se dá em contato com o outro. E eu esqueci de falar aqui que naquele momento em que eu vivi a minha dor, o que aconteceu? Eu falei assim, eu não quero estar com as pessoas. Porque estar com as pessoas era necessário que eu mostrasse quem eu era. Ou então eu estava não apresentando as reais dificuldades que eu tinha, talvez a vergonha de contar das dores que eu carregava. E aí a gente observa que não, é justamente o contato com o outro em que você apresenta a sua fragilidade, não é contar a sua história para o outro. Não é que todas as vezes que você tenha um problema, você precisa dividir o seu problema com todo mundo. Mas é sair desta condição de achar que nós somos melhores do que alguém. Todos nós temos os nossos pontos melhores, todos nós temos as nossas dificuldades. E conhecer o Evangelho do Cristo é um instrumento, é aquilo que nos impulsiona para fazermos diferente. Não que nós consigamos fazer diferente. Então, essa humildade que nos é necessária de entender, nós erramos, nós falhamos, mas nós estamos no processo para a santidade. Então, quando dizem pra gente, você quer virar santo? Quero. Só que o caminho é longo. E qual é o bom disso? Nós já começamos esse caminho. A dificuldade é quando nós temos a oportunidade de fazer e aí aparece quem nós somos no orgulho e fala assim, não vou ceder, não vou fazer, não vou compreender. E aí o que vai acontecer? Aquele exercício vai aparecer de novo. Até que no contato, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, milhões de vezes, como é esse processo desde que nós fomos criados, simples e ignorantes, né? A nossa condição de espíritos em que fomos criados simples e ignorantes, nós estamos no processo de quê? No processo de aprender, no processo de em contato com o outro, que é a grande bênção que nós temos, é o contato com o outro em que ora aparece o espinho do outro, ora aparece o meu espinho, que a gente vai se acertando. Há uma mensagem de Emmanuel chamada Professores Diferentes. E essa mensagem, então, fala de como nós aprendemos no contato com o outro. Seja na casa, seja na família, que se inicia na família, né? A gente diz, os pais e as mães são uma bênção na vida da gente, porque são eles que nos permitem a volta à vida. Mas eles são espíritos como nós nas suas lutas, no seu processo de aprender e de crescer. E aí chega um momento das nossas vidas que nós já os vimos como os nossos heróis, depois como aqueles que eram completamente contrários a nós. Eu tenho uma moça de 15 anos em casa, 15 para 16 anos, que agora pai e mãe não servem mais, as ideias são completamente divergentes. E aí a gente vê, olha o que exige daqueles que estão com essas almas de ceder. Esse processo de aprender com esta alma, no momento desta alma, né? E a gente erra muitas vezes, acerta outras vezes, mas é esse contato que faz com que a gente seja diferente.
É no trabalho, você lida com um colega de um jeito, aí ele cria dificuldades para você de outro, mas no outro dia você tem que estar com ele de novo, e ele exige de você paciência, e tem dia que você torce o nariz, e aí o Evangelho te diz, não é bom agir assim. Tenha paciência para com teu colega, seja caridoso, e aí você respira. Caridoso no sentido de compreender que ele também tem as dores dele, tal qual eu tenho as minhas. Que, às vezes, aquilo que já me dá forças para agir diferente, não é um instrumento que ele tem. Então, se eu não posso chegar para o outro e falar assim, tome Evangelho, né? Eu digo assim, que o Evangelho tome a mim. Porque o que ele vai aprender é com o meu efetivo exemplo. Exemplo de quê? De paciência. E eu tenho certeza que todos aqueles que adquirem mais idade têm maior número de experiências vividas. Então, hoje, aos 52 anos, quantas coisas eu digo das experiências que eu vivi e que fiz de um jeito e que hoje faria diferente. Mas é justamente ter vivido aquelas experiências daquela maneira que me permitem hoje observar as minhas experiências e fazê-las diferente. Não dá para a gente se construir sem ter tido antes essas oportunidades de aprendizagem. Então, nós que vamos encerrando aí o nosso tempo dessa oportunidade bendita de refletir o Evangelho do Cristo sob o ponto de vista da Cláudia. Porque as histórias, ainda que sejam parecidas, cada um vive a sua. E nesse momento de pandemia, como eu pude aprender com muitos desses irmãos que estão aí, trazendo esta palavra que nos convida à reflexão. E sabe qual é o mais interessante de tudo? A mesma palestra que eu ouço e faço as minhas reflexões, ao outro nem sempre vai ser tão interessante. E as reflexões que o outro vai fazer, às vezes são completamente diferentes das reflexões que eu faço. Isso mostra que todos nós temos o que oferecer e todos nós temos um processo de aprendizagem que é diferente do outro. Por isso que não dá para fazer pelo outro. Cada um faz o seu. E o mais gostoso disso tudo, e o mais tranquilizante, e o que mais me fortalece é saber que a experiência reencarnatória minha e de todos nós está sob o comando divino. Não depende de mim fazer a felicidade de ninguém. Depende de mim criar caminhos para a minha felicidade. E que esta felicidade, a qual eu busco conquistar, está sob o amparo divino, né? E quem comanda hoje, aqui na Terra, quem está sabendo de todas as coisas que a gente acha que Deus não está sabendo, está sob o comando de Jesus, que é o governador do planeta Terra. Então, que diante cada um das suas dificuldades na programação reencarnatória que todos nós temos, busquemos uma palavra, uma mensagem, uma informação que possa nos fortalecer para esta mudança, que é isso que nos cabe. Buscar ferramentas que nos fortaleçam para a nossa mudança, certos de que aquilo que nos cabe fazer, né, é de nossa responsabilidade, ninguém pode interferir. O outro pode criar dificuldades para nós por conta da nossa imaturidade,
Mas a nossa felicidade não se encontra na mão de ninguém a não ser nas nossas mesmas. E dá trabalho, porque é preciso a mudança, é preciso a transformação, é preciso vencer quem nós somos nesse sentido do egoísmo ainda, que é preciso ceder, que é preciso de fato nos amar em criar condições de transformação para nós, e que cada um vai achar esse caminho, mas que o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos, já nos traz informação suficiente, com certeza nós temos. Então nós agradecemos a Deus a oportunidade da vida, todos os exercícios que Ele tem colocado na minha vida, que tem me feito uma pessoa melhor, com certeza, agradeço todos eles. Peço muita força para aqueles momentos em que a gente está prestes a cair em tentação, que a gente diz, que é agir da maneira velha, que a gente, às vezes, insiste ainda ser. E que esta doutrina maravilhosa do Cristo, que hoje eu já consigo compreender aqui na mente, né, que ela possa cada vez mais tocar o meu coração, me envolver dessas emoções maravilhosas da presença dos bons amigos espirituais, para que um dia eu consiga vivê-las em toda a extensão da minha alma, nas minhas atitudes. Então, terminamos a nossa reflexão de hoje. Convidamos a todos vocês para estarem nas plataformas virtuais, pelo Facebook do MAP, pelo canal no YouTube, e que a paz esteja no coração de todos, muita luz, muita reflexão, muito envolvimento na mensagem do Cristo, e fiquem com Deus. Paz e bem, paz e luz, muita paz para todos.